Você pensa que é livre. Acredita que suas escolhas são suas, que sua visão de mundo é fruto daquilo que você viveu, das experiências que acumulou, dos conhecimentos que buscou. Mas e se eu te dissesse que, desde os tempos mais antigos, um filósofo já havia revelado que a humanidade inteira vive aprisionada em uma prisão invisível? Que o que você vê, ouve e acredita não passa de uma sombra projetada na parede de uma caverna escura? Hoje vamos mergulhar na obra mais sombria e reveladora de Platão, a República. E ao longo deste vídeo, você vai perceber que a caverna de Platão não ficou no passado. Ela ainda existe, e talvez você ainda esteja preso dentro dela. Antes de prosseguir, eu quero te convidar a se inscrever no canal. Aqui, nós caminhamos juntos por dentro da escuridão da mente humana em busca de reflexões que poucos ousam encarar. Se você ficar até o fim, vai entender como a maior prisão da humanidade não tem grades, não tem muros e não tem guardas, porque ela está dentro de você. Platão escreveu a República por volta de 380 a.C., mas a força dessa obra atravessa séculos. É um diálogo em que Sócrates, personagem central, discute com outros pensadores sobre o que é justiça, sobre a natureza da alma e sobre o melhor modelo de sociedade. Mas mais do que um tratado político, a República é um espelho, um reflexo sombrio do ser humano e da forma como construímos civilizações inteiras, baseadas em ilusões. Platão nos mostra que a maioria das pessoas vive presa em um ciclo de ignorância, acreditando que as sombras que enxergam são a realidade. Pessoas que se contentam em viver dentro da caverna sem questionar, sem sair, sem buscar a luz. E quando alguém tenta sair, o processo é doloroso, os olhos ardem, a mente resiste, o medo fala mais alto. É mais fácil se agarrar às sombras do que encarar a luz que pode destruir todas as certezas. Imagine homens e mulheres acorrentados desde o nascimento, sem poder virar a cabeça, obrigados a olhar apenas para frente. Atrás deles há um fogo, e entre o fogo e os prisioneiros, objetos e figuras passam, projetando sombras na parede. Essas sombras são tudo o que eles conhecem. Para eles, o mundo é aquilo. A verdade é aquilo. E se alguém dissesse que aquilo não passa de uma ilusão, eles ririam, rejeitariam. Talvez até atacassem quem ousasse questionar. Essa é a metáfora mais famosa da obra, o mito da caverna. Mas ela não é apenas uma alegoria sobre conhecimento. É um aviso, um alerta de que vivemos dentro de prisões invisíveis criadas pela sociedade, pela política, pela mídia, pelas crenças e até pela própria mente. Platão descreveu um mecanismo de controle tão profundo que ainda hoje continuamos presos nele, séculos depois. Mas antes de entrarmos mais fundo na caverna, precisamos entender o cenário maior, a própria estrutura da República. Platão acreditava que a justiça só poderia existir se cada pessoa ocupasse o lugar que lhe era devido. Ele divide a cidade ideal em 3 classes. Primeiro, os produtores. Agricultores, artesãos, comerciantes, todos responsáveis por sustentar a base da sociedade. Depois, os guardiões auxiliares, os guerreiros encarregados de proteger a cidade. E por último, os governantes. Os filósofos reis, aqueles que, guiados pela razão e não pela ambição, deveriam liderar. A justiça, portanto, era quando cada classe cumpria sua função sem se intrometer no papel do outro. Parece simples, mas essa ideia carrega um peso. Para Platão, nem todos eram capazes de governar. Nem todos eram dignos de decidir os rumos da sociedade. Apenas os que buscassem a verdade acima de tudo, apenas os que estivessem dispostos a sair da caverna, deveriam comandar. Agora pense na nossa realidade. Quem governa hoje? Quem conduz a sociedade? São os filósofos, os sábios, os que se sacrificam pela busca da verdade? Ou são aqueles que, presos às sombras, manipulam outras sombras para manter o poder? Platão enxergava algo que ainda não entendemos plenamente. A ignorância é uma prisão. E quando a maioria vive acorrentada, os poucos que conseguem ver a luz tornam-se estrangeiros dentro da própria cidade. Porque o conhecimento liberta, mas também isola. Quem sai da caverna e retorna para contar o que viu
É tratado como louco. E talvez você já tenha sentido isso. Quando questiona aquilo que todos aceitam como verdade. Quando percebe que o mundo parece manipulado, distorcido, construído sobre ilusões convenientes. Você fala, mas poucos escutam. Você mostra, mas poucos enxergam. E nesse momento, você entende. Ainda vivemos dentro da caverna de Platão. Platão também descreve a alma humana de forma tripartida, racional, irascível e apetitiva. A parte racional busca a verdade, o conhecimento, o equilíbrio. A parte irascível é movida pela coragem, pela honra, pelo impulso da defesa, e a parte apetitiva busca prazeres, desejos, necessidades básicas. Quando a alma é governada pela razão, há harmonia. Mas quando é dominada pelos apetites ou pela raiva, nasce o caos. E olhe ao redor. Quantas almas você vê presas na fúria, no desejo insaciável, no prazer imediato? Quantas vivem sem jamais permitir que a razão conduza seus passos? A sociedade inteira, segundo Platão, é um reflexo da alma. Se cada indivíduo é uma caverna, o coletivo é uma prisão ainda maior. Platão não escreveu apenas sobre a caverna, nem se limitou a falar de sombras. Em A República, ele construiu um retrato perturbador de como a política, quando corrompida, pode transformar a vida em uma sucessão interminável de ilusões. Para ele, a cidade ideal só poderia existir se fosse governada por aqueles que realmente buscassem a verdade, os chamados filósofos reis. Mas por que filósofos? Porque, segundo Platão, apenas eles teriam coragem de enfrentar a dor da libertação, de sair da caverna e enxergar o mundo como ele realmente é. Eles seriam capazes de abandonar as tentações do poder, da riqueza e da vaidade, para guiar a sociedade rumo ao bem comum. Em sua visão, governar não era um privilégio, mas um fardo, uma missão de quem tinha visto a luz e não poderia ignorar os que permaneciam nas trevas. No entanto, Platão também sabia que o mundo real não seguia esse modelo. E é aqui que sua crítica à democracia ganha forma. Ele viveu em Atenas, uma das primeiras democracias da história, e o que viu ali foi um espetáculo de vozes, opiniões e paixões desenfreadas, onde muitas vezes os menos preparados eram os que conseguiam alcançar o poder. Ele acreditava que a democracia, sem freios, degenerava em tirania. Pense na cena. Numa praça pública, oradores inflamados gritam promessas. A multidão aplaude, vibra, acredita. Mas essa mesma multidão não questiona, não reflete, não examina. Ela segue o calor do momento. Para Platão, a democracia era como um navio entregue à tripulação. Cada marinheiro acha que sabe para onde ir, mas sem a mão firme do capitão, a embarcação perde o rumo. E no caos surge um tirano, alguém que promete ordem, que se apresenta como salvador, mas que governa para si mesmo. Agora olhe para o nosso presente. Quantas vezes entregamos nosso destino a líderes que falam bonito, mas escondem mentiras nas entrelinhas? Quantas vezes a opinião pública se transforma em espetáculo, alimentado por manchetes, algoritmos e discursos superficiais? Platão, séculos atrás, já havia denunciado o perigo da voz da multidão sem sabedoria. Mas se o governo dos muitos é arriscado e o governo dos tiranos é desastroso, qual seria a saída? Para Platão, a única solução era entregar o poder aos que não o desejavam. O verdadeiro líder não seria aquele que lutava por prestígio, mas aquele que aceitava governar apenas porque compreendia que não poderia se esconder da verdade. O filósofo rei, em sua concepção, seria alguém que, tendo visto o mundo real fora da caverna, carregaria o dever de guiar os outros. E aqui surge a contradição sombria. Em nosso mundo, quem busca o poder raramente é digno dele. E quem é digno quase nunca deseja governar. Estamos presos em um ciclo onde os que mais almejam o comando são justamente os que deveriam ser mantidos longe dele. Platão enxergava isso com clareza, e é por isso que sua proposta parece utópica até hoje. Mas vamos além. A República também mergulha em um tema que continua atual: a educação. Para Platão, a formação da alma era a chave para libertar as pessoas da ignorância.
Não bastava decorar palavras ou repetir ideias, era preciso um processo de transformação interior, uma disciplina que afastasse a mente das sombras e a conduzisse passo a passo até a luz do verdadeiro conhecimento. E o que seria essa educação? Não apenas letras e números, mas música, ginástica, filosofia, tudo equilibrado para fortalecer corpo e espírito. A educação não era um acúmulo de informações, mas uma jornada, uma escalada lenta, dolorosa, em direção ao sol da verdade. Agora, imagine como Platão veria o nosso tempo. Uma era onde a educação é tratada como mercadoria, onde informação é confundida com sabedoria, onde opiniões rasas se espalham mais rápido que reflexões profundas. Estaríamos, na visão dele, mais mergulhados na caverna do que nunca, porque não apenas aceitamos as sombras, nós as consumimos voluntariamente. Procuramos as sombras nas telas, nos feeds, nos vídeos curtos que entregam dopamina instantânea, mas nunca luz duradoura. E isso nos leva a uma reflexão incômoda. Será que preferimos permanecer presos? Será que, no fundo, a liberdade assusta mais do que o cativeiro? Platão acreditava que sim. Quando alguém era libertado da caverna, seu primeiro impulso não era correr para fora, mas tentar voltar para as sombras conhecidas. A luz do sol feria os olhos, destruía certezas, exigia coragem. Quantos de nós temos essa coragem? Quantos suportam a dor da verdade? E não se engane, as sombras mudaram de forma, mas continuam presentes. Hoje, as sombras são manchetes manipuladas, propagandas sedutoras, imagens filtradas, narrativas criadas para entreter e distrair. Vivemos em uma caverna digital, onde a luz da tela substituiu o fogo da alegoria platônica. E nós, fascinados, acreditamos que aquilo é o mundo real. Mas quem controla essas sombras? Quem decide o que vemos, o que pensamos, o que acreditamos? Essa é a pergunta que Platão nos forçaria a fazer. Porque na caverna havia manipuladores passando objetos diante do fogo. Da mesma forma, hoje existem mãos invisíveis moldando o espetáculo que consumimos. Empresas, governos, algoritmos, líderes carismáticos, todos projetando sombras que confundem nossa percepção. E é aqui que a obra se torna quase profética. Platão descreve a manipulação das massas, a ignorância coletiva, a fragilidade da democracia e o risco da tirania. Ele nos mostrou que o maior inimigo da humanidade não é a violência externa, mas a prisão interna. Não são os muros que nos cercam, mas os grilhões que aceitamos carregar. Imagine que alguém consiga se libertar dessas correntes. Ele sobe, tropeça, sofre, até alcançar a saída da caverna. Seus olhos ardem com a luz. No começo, só consegue enxergar sombras mais nítidas, depois reflexos na água. Por fim, o próprio sol. Esse processo é doloroso, mas transformador. Agora, sabendo a verdade, ele retorna para contar aos outros. Mas o que acontece? Os prisioneiros não acreditam, riem, chamam-no de louco, e se ele insistir, podem até matá-lo. Essa parte da alegoria é brutal, porque mostra que a sociedade não apenas resiste à verdade, ela a rejeita. A maioria prefere viver em ilusão confortável do que enfrentar a realidade dolorosa. E quantas vezes isso já aconteceu na história? Pense em líderes espirituais, pensadores, cientistas, artistas que ousaram desafiar a ordem vigente. Muitos foram perseguidos, ridicularizados, silenciados. A verdade, quando confronta interesses estabelecidos, quase sempre é recebida com violência. Platão não estava descrevendo apenas uma metáfora filosófica, estava revelando um padrão humano, um padrão que atravessa gerações. Nós não apenas vivemos presos, nós escolhemos permanecer presos. E talvez essa seja a maior prisão da humanidade, o medo da liberdade. Porque ser livre significa questionar, significa perder certezas, significa encarar o vazio. Poucos suportam esse peso, e por isso, mesmo quando as correntes se soltam, muitos voltam para a caverna por vontade própria. O mais perturbador em Platão não é apenas a descrição da caverna, é perceber como ela se repete em cada época da humanidade. A cada geração, mudam os símbolos, mudam as ferramentas,
mas a prisão permanece. Hoje não estamos acorrentados em pedras frias. Nossas correntes são digitais, invisíveis, polidas como interfaces coloridas que cabem na palma da mão. Os prisioneiros de hoje não olham para uma parede de pedra, olham para telas. O fogo da caverna foi substituído por luzes artificiais. As sombras projetadas agora têm alta definição, cores vibrantes e algoritmos que decidem o que deve ou não ser visto. E da mesma forma que na alegoria, acreditamos que essa projeção é a realidade. O mais cruel é que participamos voluntariamente desse espetáculo. Não somos apenas prisioneiros, somos cúmplices. Rolamos telas infinitas, buscamos dopamina em cada notificação, medimos nosso valor em curtidas e comentários. Não percebemos que estamos aplaudindo as sombras, alimentando a própria prisão. E quando alguém tenta nos alertar, o que acontece? Rejeitamos, rimos, chamamos de exagero, de conspiração, de loucura, exatamente como Platão previu. O mecanismo da caverna não se sustenta apenas pelo engano. Ele se sustenta pela resistência ativa daqueles que preferem as sombras. Agora, imagine o filósofo que tenta escapar dessa prisão moderna. Ele percebe que há algo errado no espetáculo, que as narrativas são distorcidas, que as imagens não são a realidade. Ele se afasta, desconecta, começa a refletir. O processo é doloroso. A ausência das sombras gera vazio. O silêncio assusta, mas pouco a pouco ele enxerga mais claro. E então, com compaixão, decide voltar para dentro da caverna digital para tentar libertar outros. Ele fala sobre manipulação, sobre ilusões, sobre o poder das sombras modernas, mas os outros não querem ouvir. O acusam de estranho, de alienado, de alguém que não entende o novo mundo. Rejeitam a luz e abraçam a escuridão confortável. Essa é a repetição eterna da alegoria. É a prova de que a maior prisão da humanidade não precisa de muros. Ela existe porque preferimos o conforto da mentira ao peso da verdade. E aqui está um ponto crucial que Platão nos obriga a encarar. A liberdade exige dor. Quem sai da caverna sofre. Quem busca a verdade paga um preço. Porque ver a realidade em sua crueza é doloroso, mas necessário. E talvez seja por isso que tão poucos escolhem essa jornada. Mas eu preciso te perguntar, você está disposto a questionar? Está disposto a olhar para além das sombras? Ou vai se contentar em ser apenas mais um, sentado diante do fogo, aceitando o teatro que projetam para você? Se essa reflexão já faz sentido para você, se você sente que de alguma forma também está buscando sair da caverna, eu te convido agora a se inscrever no canal. Aqui cada vídeo é uma tentativa de romper correntes, de acender uma chama diferente, de provocar pensamentos que o mundo prefere manter adormecidos. Se você continuar essa jornada conosco, não vai receber respostas fáceis, mas vai aprender a enxergar além do que te mostram. Platão acreditava que a sociedade inteira refletia esse mesmo mecanismo. Ele dizia que, assim como a alma é dividida em 3 partes, a cidade também se organiza em 3 funções. E se a alma está em desequilíbrio, a cidade também se corrompe. Pense nisso. Uma comunidade inteira formada por prisioneiros que acreditam em sombras. Que tipo de governo, que tipo de justiça, que tipo de futuro pode surgir daí? A democracia que Platão via em Atenas era um exemplo disso. Ele observava cidadãos comuns, sem preparo, decidindo questões complexas com base em paixões momentâneas. Observava demagogos que sabiam manipular as massas com palavras doces, mas intenções sombrias. E percebia como esse cenário inevitavelmente abriria caminho para um líder tirano. E foi exatamente isso que aconteceu em sua época. Atenas, orgulhosa de sua democracia, acabou se destruindo em guerras, traições e instabilidade. Para Platão, esse era o destino de qualquer sociedade que colocasse a multidão acima da razão. Mas antes de julgar a visão de Platão como elitista, precisamos entender sua lógica. Ele não desprezava o povo por arrogância. Ele apenas via a ignorância como uma ameaça fatal. Se a maioria vive na caverna, como pode conduzir os rumos da cidade? Se não enxerga a realidade, como pode escolher líderes justos?
E aqui está a ferida aberta. Nós, hoje, ainda vivemos esse dilema. Quantas eleições modernas não passam de espetáculos de sombras? Quantos discursos são apenas ilusões criadas para manipular percepções? Quantas vezes escolhemos líderes não porque eles trazem a verdade, mas porque projetam as sombras que queremos acreditar? A caverna de Platão continua, só mudou de cenário. O mais inquietante na visão de Platão não é a descrição da prisão, mas o fato de que a maioria não deseja sair dela. A caverna não é apenas uma condenação, é também uma escolha. E essa escolha é alimentada pelo medo. Imagine o que significa abandonar tudo o que você conhece. As certezas, os costumes, as narrativas que lhe foram entregues desde a infância. Sair da caverna não é apenas enxergar a luz, é destruir as bases da sua identidade. Quem você é sem as sombras que aprendeu a chamar de realidade? Quem você seria se descobrisse que tudo em que acreditou não passa de uma projeção? É por isso que, para Platão, a jornada do conhecimento não era simples. Ela exigia disciplina, coragem e, sobretudo, disposição para sofrer. O caminho para a luz é árduo, porque a verdade nunca se oferece sem dor, e talvez seja exatamente por isso que preferimos o conforto da ilusão. Olhe ao redor. Quantas pessoas vivem presas a rotinas que detestam, mas que aceitam porque acreditam que não há alternativa? Quantas consomem produtos que não precisam, apenas porque foram convencidas de que isso trará felicidade? Quantas se anestesiam em prazeres imediatos, para não encarar o vazio existencial que pulsa no silêncio? Essa é a nova forma da caverna. Não apenas uma prisão coletiva, mas também uma prisão individual. Um cárcere construído por dentro, alimentado por desejos e medos. Platão já havia descrito essa dinâmica ao falar da alma tripartida. Quando a razão é silenciada, a parte irascível e a parte apetitiva assumem o controle. A coragem sem sabedoria vira violência. O desejo sem equilíbrio vira vício. A cidade, reflexo da alma, torna-se caótica. E hoje vemos isso em escala global. Ansiedade, depressão, vícios digitais, consumo desenfreado. Estamos cercados por pessoas que acreditam estar vivendo, mas na verdade apenas reagem a estímulos como sombras que dançam conforme o fogo arde. A liberdade nesse contexto não é um direito, é uma ameaça, porque exige quebrar correntes invisíveis que nós mesmos ajudamos a forjar. Platão nos mostra que a maior tirania não é a do governante, mas a do próprio desejo. Quando nos tornamos escravos de impulsos, somos tiranizados por dentro. E o tirano interno é sempre mais cruel do que qualquer líder externo. Mas por que escolhemos essa servidão? Porque ela é sedutora, porque ela nos poupa da responsabilidade da verdade. Dentro da caverna, não precisamos pensar profundamente, não precisamos enfrentar o vazio. Podemos simplesmente aceitar as imagens projetadas e seguir adiante. É mais fácil. É mais cômodo. É menos doloroso. Só que há um preço. Aquele que se recusa a questionar, inevitavelmente, se torna massa de manobra. Na política, no consumo, nas relações. Quantos não vivem relacionamentos baseados apenas em aparências, acreditando nas sombras de um amor que já morreu? Quantos não trabalham em empregos que odeiam, acreditando na sombra da estabilidade? Quantos não seguem padrões sociais, sem perceber que foram moldados apenas para manter as engrenagens girando? Tudo isso é a caverna. Tudo isso é a prisão. E quando alguém tenta romper com ela, é tratado como ameaça. Não porque seja perigoso de fato, mas porque representa um espelho, porque mostra que existe outra saída. E a simples possibilidade de liberdade é insuportável para quem escolheu a servidão. Talvez você já tenha sentido isso. Talvez já tenha tentado mudar algo na sua vida, sair de uma rotina, abandonar um hábito, quebrar um ciclo. E talvez tenha percebido como aqueles ao redor reagem. Como a família, os amigos, a sociedade parecem resistir. Eles tentam convencê-lo a voltar. Dizem que você está exagerando, que não precisa mudar, que está bem como está. Eles são os prisioneiros da caverna, defendendo as próprias correntes.
E é aqui que a mensagem de Platão se torna quase profética. Ele não descreveu apenas uma alegoria filosófica, mas um mapa psicológico e social que continua válido séculos depois. O medo da mudança, a resistência à verdade, a hostilidade contra quem busca a liberdade, tudo isso continua vivo. O que isso nos diz sobre a humanidade? Talvez que não estamos preparados para a luz, talvez que a escuridão com suas sombras familiares é mais confortável, ou talvez que apenas poucos, em cada geração, têm coragem de subir até a saída da caverna. Poucos suportam a dor, poucos aceitam a solidão, poucos conseguem carregar o peso da verdade. E é por isso que a maioria sempre permanecerá sentada, olhando para a parede, acreditando que vive. Platão acreditava que uma cidade era um reflexo ampliado da alma humana. E se a alma estava em desordem, a cidade também estaria. Mas o que acontece quando essa lógica se aplica não apenas a uma cidade, mas a toda a humanidade? Hoje, não vivemos apenas em cavernas individuais. Vivemos em uma caverna global. Uma imensa arquitetura de sombras que cobre continentes, culturas e gerações inteiras. E ao contrário do mito original, essa caverna não nasceu apenas do acaso. Ela foi construída, alimentada e mantida por interesses muito claros. Os prisioneiros modernos não estão acorrentados por correntes de ferro, mas por narrativas cuidadosamente moldadas. Políticos constroem discursos que não buscam a verdade, mas a adesão. Empresas vendem produtos que não libertam, mas aprisionam em ciclos de consumo intermináveis. Plataformas digitais alimentam a ilusão de liberdade, enquanto controlam cada clique, cada pensamento, cada desejo. Platão dizia que a democracia sem sabedoria degenera em tirania. E ao observar nosso mundo, percebemos como as democracias modernas, muitas vezes, são apenas espetáculos de sombras. Eleições se transformam em batalhas de marketing. Notícias são moldadas para agradar audiências específicas. A verdade deixa de importar. O que importa é a narrativa que prende a atenção. E a tirania que surge não é apenas a do governante, mas a da própria informação. Vivemos sob um bombardeio incessante de imagens, mensagens, propagandas, posts, uma avalanche de sombras que não nos permite pensar, refletir, questionar. O excesso de informação é, paradoxalmente, a nova forma de ignorância. Quanto mais recebemos, menos conseguimos discernir. E enquanto estamos ocupados assistindo ao espetáculo, a estrutura da caverna se fortalece. Sistemas econômicos que nos transformam em consumidores antes mesmo de sermos cidadãos. Estruturas políticas que preferem massas obedientes a indivíduos críticos. Redes sociais que premiam a superficialidade e punem a profundidade. Tudo isso é o fogo moderno que projeta sombras em alta definição. Mas há algo ainda mais inquietante. Platão dizia que quando alguém tenta escapar da caverna e volta para libertar os outros, é rejeitado, ridicularizado e até morto. Hoje vemos esse padrão se repetir. Pense em pessoas que ousam denunciar sistemas corruptos, expor segredos de grandes corporações, questionar narrativas oficiais. Muitas vezes são perseguidas, silenciadas, destruídas. A caverna não perdoa quem ameaça sua ordem. E isso nos leva a uma constatação sombria. Não apenas aceitamos viver presos, mas ajudamos a vigiar uns aos outros. Cada vez que zombamos de alguém que questiona, reforçamos as correntes. Cada vez que chamamos de louco quem pensa diferente, fortalecemos as sombras. Tornamo-nos guardiões da prisão que nos aprisiona. Agora, olhe para a economia. O consumismo é a caverna em sua forma mais sutil. Somos levados a acreditar que liberdade é poder comprar, que felicidade é acumular, que identidade é construída por marcas e objetos. Mas quanto mais corremos atrás dessas sombras, mais vazios nos sentimos, porque a posse nunca preenche o que a verdade poderia oferecer. Olhe para a política. Governos se alternam, promessas se repetem, discursos inflamam, mas quantas mudanças reais acontecem? Platão veria em nossas democracias um teatro de sombras em escala mundial. Ele veria cidadãos acreditando que escolher entre opções pré-moldadas é liberdade. Mas que liberdade é essa,
se todas as escolhas já foram decididas de antemão? Olhe para a tecnologia. Algoritmos decidem o que você vê, o que você ouve, o que você pensa, e nós chamamos isso de progresso. Mas Platão diria que é apenas uma nova forma de correntes. Porque se não controlamos aquilo que nos é mostrado, se não temos consciência do fogo que projeta as imagens, estamos apenas aceitando uma versão editada da realidade. E por fim, olhe para a cultura. Filmes, músicas, séries, tendências, tudo consumido em massa, sem reflexão, sem pausa, sem espaço para silêncio. Estamos constantemente entretidos, constantemente distraídos. E distração é a essência da caverna, porque enquanto olhamos para o espetáculo, não percebemos as correntes que nos prendem. Platão acreditava que a saída exigia um processo doloroso, uma escalada lenta até a luz. Mas quem, em nosso tempo, está disposto a isso? Quem suporta o silêncio em um mundo de ruído? Quem busca a verdade em meio a tantas sombras confortáveis? Talvez poucos. Talvez apenas aqueles que percebem que algo está errado, que sentem o vazio, que reconhecem que as sombras não satisfazem mais. Talvez apenas os que têm coragem de encarar a solidão que vem ao romper as correntes. E talvez você seja um deles. Platão descreveu a libertação da caverna como um processo doloroso, não um salto súbito, mas uma escalada difícil, marcada por tropeços, quedas e resistências internas. O prisioneiro que se solta não encontra imediatamente a luz. Primeiro, ele encara a escuridão de um espaço desconhecido. Depois, seus olhos feridos mal suportam o brilho. A realidade nua e crua não é bela à primeira vista. Ela é incômoda, brutal, esmagadora. Esse momento de transição é talvez o mais difícil, porque exige abandonar o conforto da mentira sem ainda poder desfrutar da clareza da verdade. É o deserto entre duas prisões, a das sombras e a da luz. E muitos, incapazes de suportar esse vazio, retornam correndo para a caverna. Mas, para os poucos que resistem, o mundo começa a se revelar. Primeiro, distinguem formas mais definidas, depois percebem reflexos na água. Por fim, ousam olhar diretamente para o sol, o símbolo máximo da verdade, aquilo que Platão chamou de a ideia do bem. Nesse instante, tudo muda. Aquele que viu a realidade nunca mais pode acreditar nas sombras. E aqui está a tragédia. Ao retornar para contar o que viu, ele não é celebrado. É rejeitado. Porque os prisioneiros não querem saber. Eles zombam, eles atacam, eles preferem a ilusão. E assim o liberto se vê diante de uma escolha amarga. Permanecer sozinho na luz ou voltar à escuridão para não enlouquecer com a solidão. Essa alegoria é mais do que uma história. É uma descrição da jornada de qualquer um que busca a verdade em um mundo de ilusões. É o caminho do filósofo, do artista, do pensador, do rebelde. É o caminho de todos que ousaram questionar. Mas vamos trazer isso para o agora. Quem decide se libertar da caverna moderna também enfrenta dor. Desconectar-se do espetáculo digital é sentir o peso do silêncio. Questionar narrativas oficiais é enfrentar rejeição. Romper com padrões sociais é ser tratado como estranho. A liberdade não vem acompanhada de aplausos, mas de isolamento. E talvez seja por isso que tão poucos escolhem essa jornada. Porque ser livre significa aceitar a solidão de quem vê o que os outros não querem enxergar. É carregar o fardo de uma visão que não pode ser compartilhada sem risco. É viver na fronteira entre dois mundos, o da ilusão coletiva e o da verdade solitária. Platão nos mostra que sair da caverna é possível, mas exige 3 elementos. Primeiro, a coragem de questionar. Segundo, a disciplina de suportar a dor. E terceiro, a compaixão de retornar para os outros, mesmo sabendo que será rejeitado. Porque a verdadeira filosofia não é fuga, é responsabilidade. Mas e nós? Estamos preparados para esse caminho? Ou preferimos continuar entretidos, anestesiados, fascinados pelas sombras coloridas que brilham diante de nós? Talvez a sua vida já tenha mostrado sinais de que algo não está certo. Talvez você já tenha sentido que, apesar de ter tudo o que o mundo diz que importa, ainda há um vazio. Talvez
você já tenha percebido que as sombras não satisfazem mais. Se esse é o caso, talvez você esteja pronto para iniciar a escalada. Mas esteja avisado, não será fácil. Você perderá certezas, amigos, rotinas. Você terá que enfrentar medos que sempre evitou. Você terá que caminhar pelo deserto da dúvida antes de ver a luz da verdade. Mas se suportar, se persistir, descobrirá algo que ninguém dentro da caverna jamais conhecerá: a liberdade real. E é nesse ponto que Platão se torna mais atual do que nunca. Porque a caverna moderna é mais sofisticada, mais confortável, mais sedutora. Mas a saída continua sendo a mesma: questionar, buscar, suportar. E talvez, se você chegou até aqui, é porque já está pronto para começar essa jornada. Platão nos deixou um aviso que atravessou os séculos. Ele não escreveu apenas para sua época, mas para todas. A caverna não é um lugar físico, é um estado da mente, é um sistema social, é uma prisão que muda de forma, mas nunca desaparece. Hoje, não estamos em cadeias de ferro, mas em correntes de pensamentos, hábitos, medos e distrações. Estamos cercados por sombras que brilham em telas, discursos que inflamam corações, mas não alimentam mentes, sistemas que nos oferecem a ilusão de escolha enquanto moldam cada passo que damos. A grande revelação da República é simples e devastadora. A maior prisão da humanidade é a ignorância. Não a ignorância inocente de quem não sabe, mas a ignorância ativa de quem se recusa a saber, de quem escolhe a sombra em vez da luz. E é por isso que poucos escapam, porque não basta que as correntes sejam quebradas, é preciso desejar a liberdade. E desejar a liberdade significa aceitar a dor, a solidão, a responsabilidade. Significa caminhar para fora da caverna, mesmo quando todos ao redor gritam para você voltar. Mas se a jornada é tão árdua, por que fazer? Platão nos responde: porque fora da caverna existe algo maior. Existe a verdade, existe o bem, existe uma vida que não depende de ilusões para ter sentido. Aquele que viu o sol nunca mais pode voltar a viver apenas de sombras. E aqui está a questão que deixo para você. Em qual ponto da caverna você está? Você ainda está acorrentado, satisfeito com o espetáculo? Você já percebeu que há algo errado, mas teme a dor da saída? Ou você já iniciou a escalada mesmo sem saber onde vai dar? Não há resposta fácil. Cada um de nós precisa decidir. Mas lembre-se, permanecer na caverna é uma escolha. Assim como sair dela também é. E se você sente que essa mensagem tocou algo dentro de você, se percebe que não quer mais viver preso em ilusões, eu te convido a caminhar conosco. Aqui, neste canal, buscamos sempre acender novas chamas, abrir novos caminhos, provocar novas perguntas. Não para te entregar verdades prontas, mas para te ajudar a enxergar além das sombras. Então se inscreva. Permaneça com a gente nessa jornada, porque a caverna é vasta, mas juntos podemos encontrar a saída. No fim, Platão não nos deu apenas um mito. Ele nos deu um espelho. E cabe a cada um decidir. Você continuará sentado, olhando sombras na parede? Ou terá coragem de levantar, romper correntes e buscar a luz? A escolha é sua. Sempre foi.